Então, já que pode começar, vamos parar de falar mal daquela Eu tive que galera lá. atualizar meu texto que sai amanhã, né? Depois O que da que é? saída. O senhor sabe que a gente já está gravando, então o senhor tome muito cuidado com o que o senhor está falando, porque o senhor nos fazia confidências impublicáveis antes de começarmos a gravar. Então, o senhor tome tenência aí, o senhor e esse seu terrorismo econômico que lhe caracteriza, hein? Por favor. Ah, pensei que você estivesse falando da offshore do Marcelo Gutermann. Ah, tá, beleza. Bom, então o assunto é sério agora. Vamos respirar, né? Retomando aí, demos uma cabulada na semana passada. Milhares de pessoas enviaram mensagens acusando isso. Me peço desculpas, não pude responder a todas. Mas é isso aí, vamos lá. O nosso amigo Victor ainda não chegou, graças a Deus. O tema Covid ainda presente no nosso dia a dia vai ficando cada vez menos presente, mas obviamente que a gente não vai abrir mão dos números que o Victor acompanha com tanta presteza. É o seguinte, o senhor Rodrigo de Losso anda meio enfesado, porque assim como o Paulo Guedes, ele é um Chicago boy. Mas parece que seu Paulo Guedes aí não tem feito jus ao título e o Rodrigão anda meio puto, inclusive falando o seguinte, que o teto de gastos virou teto solar. É isso mesmo, Rodrigo? É isso aí. Eu não acho que o Paulo Guedes fez Chicago porque tivesse feito, não teria produzido isso que está produzindo, né? Então, é um absurdo o que está acontecendo. Tinha que ter uns fins nisso. E o Paulo Guedes, ele contribui para dizerem no fim, dizerem que a política neoliberal não deu certo. Só que não tem política neoliberal nesse caso. Não tem política, só tem centrão. Então o que você está dizendo para nós é o seguinte, que ele está denegrindo a imagem do Chicago Boys, mas exatamente por não agir como um. Exatamente por não agir como o Chicago Boys. Já deixou de ser. Assim, é o que eu digo, eu acho que isso é lenda. Ou ele fez doutorado na Costa Leste, ou ele fez doutorado no interior de São Paulo. Senti aí um regionalismo aí pesado. Ô, meu xará, pro Cleveland não reclamar, porque historicamente eu sempre coloco ele nas roubadas, e hoje eu sinto aquele certo regozijo do piromaníaco, né? Me diga uma coisa, ele tá feliz, né? Ele não consegue se conter, né? Ele tá ali, ó, radiante, né? Bom, deve ter feito alguma operação aí, enfim. Mas vamos lá, ô Xará. E aí, hein? O Paulo Guedes, ele deixou de ser um economista, um ministro da economia para se tornar um político e tocar aí a coisa como dá e irmanado com o presidente estar preocupado só com a reeleição, custe o que custar, nem que seja o teto do gasto? Então, olha só, é bem interessante esse ponto, porque ministro de Estado tem que ser político, né? É um cargo político, é uma indicação política, tanto que não tem concurso para político para ministro de Estado, né? É uma indicação política. Talvez E o fosse até ministro uma boa de, ideia, mas enfim. Pois é, mas aí é o governo dos tecnocratas, né? E talvez não seja o melhor. Eu não desprezo a política, pelo contrário, eu acho que é muito importante você ter uma pessoa que transite nos círculos políticos, que consiga conversar, que consiga encontrar consensos, né? Onde é possível encontrar consensos, mas é preciso que tenha uma agenda. A agenda do Paulo Guedes, desde o início, foi um fiasco. O cara só pensa na CPMF e tudo bem, fez lá a reforma da Previdência, herdou o projeto do governo anterior, já estava mais ou menos encaminhado, mérito, ok. E depois só. A agenda dele, como ministro, é pífia, né? Ele acabou, digamos, sendo derrotado no campo político por não ser político, na verdade até assim, por não ter uma agenda, porque se você tem uma agenda, e aí precisa combinar com o presidente da República também, né? E a culpa não é só do Paulo Guedes, mas faz parte da equipe, É né? do time, né? Se foi gol Não contra, tem, de mão, de exato, canela, tá tomou lá, o gol, né? exato. Então, não acho que ele tenha se transformado num político. Na verdade, ele foi derrotado no campo político
não ter uma agenda. E não é que ele tinha uma agenda, mas por não ser político, ele foi derrotado. Não, ele simplesmente não tinha agenda, eu acho, né? E os seus auxiliares ao longo do tempo foram notando isso. Salim Matar saiu logo de cara, né? Porque viu que daquele mato não ia sair coelho. E assim por diante. Portanto, não sei, eu acho que não é que ele baixou a guarda, ele nunca teve guarda, para falar a verdade. Essa é a impressão que eu tenho. Bom, eu poderia resumir a minha pergunta ao Cleveland simplesmente perguntando se ele concorda com o Xará, mas eu não vou fazer isso porque seria quase que entregar uma galinha na boca de uma raposa, né? Então eu vou tentar elaborar aqui alguma coisa. O Xará disse que o Paulo Guedes não tinha agenda nenhuma. Eu acho que até um pouco, confesso, assim, um pouco cruel com o ministro. Afinal de contas, nós tivemos aí alguns avanços, né, micro, que talvez somados pudessem, num ambiente melhor, serem melhores percebidos. Os marcos legais, a autonomia do Banco Central, né? Enfim, se tentou algum tipo de reforma aí, mas que de fato não rolou. A pergunta é o seguinte: eu tinha dito lá que se o Paulo Guedes tinha virado político, o Xará disse que ele foi derrotado. Se ele tivesse derrotado, não seria o caso dele sair? Ele continuar, não quer dizer que ele abraçou essa causa política, quer levar o Bolsonaro para a reeleição, custe o que custar, mesmo que a gente tenha que dar uma furadinha ali no teto dos gastos, como o Xará mencionou no título, no texto dele no Facebook, com uma elegância enorme, fazendo uma alusão ao dito popular, sem eu assim mencioná-lo, pedindo só, dizendo que é só um furinho de teto nos gastos. Ou você acha que o Paulo Guedes, de fato, é como o Xará descreve, Cleveland? Eu melhorei a pergunta, mas eu já sei que a resposta vai ser daquelas, né? Mas vamos lá, o terrorista. Quer dizer, vamos lá, Cleveland. Terrorista econômico, é isso que você quer dizer, Isso, Marcelo? exatamente. Mas vamos lá, olha só, falando em teto, eu estou me lembrando o seguinte: você conhece aquela história do João e o grão de feijão? Que aquele feijãozinho vai crescendo, 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 e vai parar lá na estratosfera, mais ou menos isso, acima das nuvens? É mais ou menos essa história. Você botou o feijãozinho lá e esse feijãozinho vai virar aquela árvore gigantesca que você não vai ter controle. Como é que você quer governar com o Centrão? É o que eu venho dizendo desde o início. Como é que você vai estruturar uma agenda política e econômica minimamente razoável com o Centrão? Isso Mas não alguém existe. governou sem o Centrão, Cleveland? Mas não da Por forma. exemplo, o Plano Real não foi aprovado pelo Centrão? As privatizações não foram aprovadas pelo Marcelo, Centrão? mas aquele Centrão era muito diferente desse baixo Centrão de clero. agora. Desse baixo clero que a gente tem hoje. Hoje, assim, Saudade do Antônio Carlos Magalhães ou Cleveland? morrendo de saudades do Antônio Carlos Magalhães, morrendo de Quem saudades. diria o que que a gente ainda vai ouvir nessa vida? Pois é, aquela turma, por mais apetite pelo gasto que tivesse, Olha que sabia que bonitinho tinha esse limite. eufemismo. Apetite pelo gasto? Que fofo. Ele tá bravo comigo, né, Gutermann? Tá Não, não tô vendo? não, tô de Pois sacanagem. é. Eu concordo. Hoje nós vamos ter um daqueles dias raros de total unanimidade. Pois é, então, e quando você leva para dentro do governo, pessoas do tipo, como é que é o nome do atual ministro? Ciro Ciro Nogueira. Nogueira. Ciro Nogueira, Jesus Cristo, quando você coloca na presidência da Câmara de Deputados Arthur Lira, quando você tem perto de você toda aquela turminha que não está nem aí para o equilíbrio fiscal, só pode dar nisso. Essa turma é a mesma turma que eu falei lá atrás que ia entrar e ia fazer isso e que daqui a pouco vai deixar o Bolsonaro. Vai largar o Bolsonaro, 6 meses vão perceber que não dá, já vão entrar para o outro lado e vão entrar com o PT, provavelmente vai ser com o PT. É essa turminha que tem um apetite pelo gasto, pela reeleição, para fazer tudo, e que vai estar junto com o que tiver de pior na política. Então, o que eu quero dizer, no fundo, é o seguinte: era tudo previsível, desde o início, porque quem conhecia o Bolsonaro sabia que o Bolsonaro não tem nada de liberal. O Guedes provavelmente acreditou que pudesse fazer a cabeça do Bolsonaro, mas, no fundo, o que aconteceu foi exatamente o contrário. O Guedes está numa situação que é complicada, porque ele vai ter que assumir em algum momento que ele fez, perdão da palavra, mas fez M. E que não dá, ele não vai resolver mais Cleveland, só uma nada. dúvida, o M é de merda? É de bosta. Ah, tá. É que eu fiquei ali meio indeciso e tal. Pois é.
Podia ser marmelada, né? Podia ser Exatamente. marmelada. Fiquei na dúvida. Aí, né, e no meu caso, essa semana eu fui acusado pela minha erudição. Nossa, quase nem dormi por causa disso. Mas enfim, desculpa, Cleveland, te interromper. Aí, no fundo, o Guedes não tem mais nada o que fazer lá. Eu acho que se ele tivesse um pouco de bom senso, dadas as circunstâncias que estão postas, ele pedia para sair. Pede para sair 01 da economia, porque o 02, 03, 04, 05 está todo mundo saindo. E vai sair mais gente. Escreve o que eu estou dizendo. Deixa eu só complementar isso, o Claro, Cleveland, Xará. quando você fala sobre governar com o Centrão. Desculpa, eu vou só fazer uma nuance, né? O FHC e o Lula governaram, não foi com o Centrão, eles tinham partido. O FHC tinha um PSDB e se aliou com o PFL, que depois virou Democratas. E o Lula governou com o PMDB. Na verdade, a Dilma governou com o PMDB, né? O Lula fez o mensalão, tal, enfim. O fato é que havia uma espinha dorsal muito clara, né, no Congresso, Concordo. em torno do qual o Centrão gravitava. Claro, o Centrão já sempre, o baixo clero sempre está lá. Só que é muito mais fácil você bater o bumbo na agenda se você tem uma espinha dorsal. O problema é que o Bolsonaro não tem nada, nem ele tem partido. Você imagina um presidente da República que não tem partido? Como é que isso pode funcionar? E é pior, Marcelo, porque quando você olha lá para trás, tanto a FHC como o Lula, até a mesma Dilma, eles tinham como negociar algo que era de cuidado deles. O que o Bolsonaro fez foi simplesmente: toma, abre a porteira, é tudo teu, você faz o que você quiser, faz a bagunça que você quiser. E estão fazendo. Eu fico fazendo proselitismo anti-vacina, pró-arma e defendendo a família brasileira. O resto é seu. É isso que aconteceu. É isso. E quebraram o país. E vão quebrar o país. Meu Deus do céu, tô assustado com o Cleveland hoje. Hoje o Cleveland tem feito previsões terríveis. Desculpa, mas eu falei lá atrás que ia acontecer. Ó, eu vou contar um segredo pra galera. Hoje o Cleveland já falou em dólar a 8, em congelamento de preços, e agora tá falando país quebrar. Jesus do céu. Bom, mas eu não sei, eu tô achando que ele tá legislando em causa própria. Tô um pouco desconfiado, mas tudo bem. Bom, eu vou dar meu pitaco aqui nessa nossa conversa. Hoje eu até escrevi lá no Facebook, né? Só um tapinha não dói, né? Então, o que nós estamos vivendo aqui agora, mais ou menos, né? É o que o Xará falou, né, no texto dele lá de forma bastante elegante. Deixa aí, vai só um pouquinho, né? Ou então alguém que tá alcoólatra tentando se controlar, dizer o seguinte: olha, eu vou sair com aquele cliente ali, vou tomar só uma tacinha de vinho, não vou beber mais que isso. A gente sabe, né, que se começa assim, vai terminar na sarjeta do outro lado. A minha sensação é que, mais do que o próprio ato em si, daquele furo do teto de gastos, do valor envolvido, é o que isso sinaliza. Né? É a simbologia que está por trás disso aí. Desrespeitar o teto dos gastos é mandar um sinal muito equivocado, né? É fazer com que o molho fique muito mais caro que o peixe, né? Porque você vai estar dando ali pontualmente para uma parcela de uma classe social e você vai estar tirando de toda a sociedade e mais e especialmente dessa mesma parcela, porque você está dando numa mão, né, o auxílio, você vai estar tirando da outra na inflação, nos ativos brasileiros que vão perder prêmio, no Banco Central que vai ter que ser mais diligente, aumentar a taxa de juros, isso vai aumentar a dívida, vai aumentar a percepção de risco do país, vai depreciar a moeda, com isso vai contribuir também para a inflação. Então, assim, é possível, né? E aí, nessa linha de que talvez o Paulo Guedes tenha se tornado cada vez mais um político e esteja hermanado aí com o Bolsonaro nesse projeto de reeleição, é possível que eles estejam fazendo uma conta no seguinte sentido: olha, nós vamos sacrificar aqui pelo lado econômico, imaginando que a gente vai colher politicamente o fruto de sermos reeleitos. Bom, é só o tempo que vai dizer se essa conta está certa ou não, mas eu acho que é uma conta muito custosa, né? E eu acho que a gente não dá para não chamar isso de populismo, não tem como, né? Vai ter que ficar tetraplégico aí de tanto se contorcer para não chamar uma medida como essa de populista. E o populismo a gente já sabe onde é que vai dar. Então acho que hoje é um dia péssimo para o país, um dia péssimo para o governo que perde, aliás, talvez seja o nosso próximo bate-papo antes de eu
passar a palavra aqui para o nosso amigo Victor, que chegou um pouquinho atrasado, mas que nos honra também com a sua presença. Quinteto junto é sempre um grande prazer, né? Você vai me descontar no limite? Não. Esse tipo de aviso, Não. depois é só deixar atestadinho, tá tudo tranquilo. Se avisou, não tem problema. O problema é quando não avisa, não deixa testado, quando fica passando na cara, mandando sinais exteriores de riqueza, fotografias em cenários paradisíacos, né? Aí não adianta. Aí não vem conversa fiada, não, que eu mando descontar mesmo, não tem papo. Mas eu acho que hoje é um dia muito ruim, né? Eu acho que é um molho que tá saindo muito mais caro que o peixe, né? E Ô, Victor, aproveitando que você está chegando aqui, eu tinha perguntado para o pessoal o seguinte, né? O Paulo Guedes deixou de ser um economista para se tornar um político e está abraçado com Bolsonaro nessa causa da reeleição, abrindo mão das suas convicções, pagando um preço caro, que pode custar ainda mais caro, porque nem mesmo a reeleição está garantida, né? E é isso que justifica ele continuar. Ou ele é só um incompetente mesmo, sem agenda, ele não nesses termos, claro, mas como ensinou o nosso amigo Marcelo Gutermann. Eu estou até meio por fora. Alguém me falou que quatro secretários pediram demissão hoje, foi isso? Dois Dois secretários secretários. e dois adjuntos. Dois secretários adjuntos. E parece que ele prometeu um vale caminhoneiro também, um negócio assim. Isso, o Bolsonaro prometeu um Essa vale foi a caminhoneiro. cerejinha do bolo do dia de hoje. Isso, exatamente. Eu acho que, obviamente, é tudo um populismo mesmo, não existe nenhuma tecnicidade aí nessa conversa, e sim, a minha impressão é que sim, que ele abraçou o projeto político e embarcou nele, né? Não sei quem foram os secretários aqui. O secretário do Orçamento e o secretário de tipo Tesouro e do Orçamento. Esse tipo de medida é uma medida que a gente poderia esperar da Dilma, tá? Uma medida típica, a gente estaria aqui comentando uma medida típica da Dilma, esse tipo de canetada assim. Mas, enfim. Aliás, hoje eu vi... E do Lula também, né? E do Lula também, vamos falar a verdade. Xará, hoje eu vi um gráfico da curva futuro dos juros da Dilma colando com a do Bolsonaro, dando um beijinho, que foi a coisinha mais linda. Eu não vi isso, sério. Eu vou te mandar, eu vou depois Sensacional. compartilhar. Depois eu vou compartilhar esse gráfico das curvas assim. Putz, cara, como custou caro. Eu mandei para eu faço parte de um grupo lá de debate, de um pessoal bastante simpático ao Bolsonaro, e hoje eu tava cobrando deles, né? Que acho que tem que também exercer um senso crítico, né? Você pode ter simpatia por esse ou aquele conjunto de ideias, pode até, eu não gosto muito disso, mas enfim, você pode até ter simpatia política por essa ou aquela personalidade, mas não ao ponto de ignorar a realidade dos fatos. Como é que estava o clima nesse grupo? Qual era a justificativa? Na verdade, não tinha. Tava um certo silêncio e eu senti que a minha manifestação... apoplético. Eu senti que a minha manifestação talvez tenha gerado Gerou um desconforto. Um certo desconforto, porque ela literalmente ecoou no vazio. Mas logo deve sair a versão oficial. Isso é que eu ia comentar. Passado algum tempo. Eu acho que, na verdade, essa versão oficial, quem deve e quem vai ter que explicar hoje, amanhã ou daqui a alguns dias, vai ser o próprio Paulo Guedes, né? Ele vai ter que vir a público explicar. Não, olha, tentar explicar o rombo, tentar explicar o furo no teto dos gastos, porque a grande sacanagem disso tudo, eu não sei se vocês concordam comigo, é que é um puta estresse, por não muito, né? Pega 30 bilhões, se a gente fosse pensar em números, né? Não é um número estratosférico. Então fica pior ainda, né? Perto do orçamento da União não é nada. 30 bis sobre um ponto prescrito. Exatamente. Então você vê que o desgaste que isso gera, né, é absurdamente desproporcional, para pior, claro, do que de fato o valor em questão, né? Então, o que dá, eu acho, talvez até uma maior gravidade à coisa, né? Enfim, e não adianta arrumar um nome bonito, né? Waiver, né? É teto solar mesmo lá, e como disse o nosso zagueiro central, Rodrigão, entendeu? Porto, você sabe, verdade, daqui a pouco vai sair uma narrativa qualquer, dando né, uma edulcorada na coisa. O problema dessa vez é que ele não está lidando só com a opinião pública, está lidando com o mercado. Sim, exatamente. Né? Ele não pode adianta falar querer. O que quiser, acho que vai dar um gana-trouxa aqui que a galera vai engolir, né? Ao contrário, né? O pessoal o mercado tá nervoso, né? O mercado quer um posicionamento. Só para também não dizer que eu não falei das flores, né? Existe uma voz respeitável e dissonante
em relação ao ceticismo do mercado, que vem de uma fonte, né, de bastante peso, que foi, né, o Mansueto de Almeida é tido como um dos maiores especialistas em contas públicas do país, não por acaso fazia parte do governo Guedes, hoje voltou para a iniciativa privada, né, e ele disse que esse furo, se assim a gente pode chamar, e é assim que pelo menos eu entendo, que ele não era tão relevante assim, que as contas públicas vão melhorar muito, vai diminuir, ano que vem vai diminuir muito o endividamento do governo e tal, e que, sugerindo aí que talvez esteja havendo uma reação exagerada. É Então, como disse, pronto. Essa vai ser, essa pode ser a boia salva-vida para a narrativa oficial. pode até ser, mas é aquilo que a gente tava, que eu comentei Mas quando você por ainda que não que vai havia. diminuir o endividamento? Por quê? Você sabe? Ele Imposto inflacionário, provavelmente, que ele deve Não, estar não contando foi. com isso. Não foi isso não. Ele está dizendo que a projeção das contas públicas para o ano que vem, já considerando algum nível de retomada de atividade econômica, daria essa folga. Porque, de fato, se você for para pensar, o número não é grande, é o que o Xará falou. Acho que o maior peso disso tudo está na simbologia do ato. Não está na coisa em si. Né? E o que eu acho que é pior de tudo, não sei se vocês concordam, é o seguinte: ninguém fala em cortar um centavo de gasto de nada. Nem que fosse É para dar verdade. um descontinho. Ó, vamos fazer o seguinte: nós vamos descontar aqui 15% do salário de todo mundo, nem que no final desse lá uma economia de 100 milhões, mas engana a trouxa para tentar, né, dar alguma sinalização. Não, não se fala nisso. Então, não foi o Bolsonaro não criou o TRF6? Na verdade, não sei se ele criou ou se ele sancionou, porque isso já acho que já era uma demanda antiga, né? Mas o fato é que tá aí, é mais uma despesa. É mais uma despesa. Agora, Marcelo, tem uma coisa que as pessoas não estão contando. A gente está com uma demanda forte, uma pressão forte por aumentos por todo lado. Aumento do funcionalismo, que faz tempo que não tem, aumento de previdência, aumento de uma série de outros fatores que o ano que vem vai liberar geral. Então, não é só um aumentozinho de 30 bi, já estão falando de 80. Esse negócio vai explodir e o Banco Central vai ter que elevar juros, e isso vai ter impacto sobre a dívida pública também. Não tem imposto inflacionário que resolve, a gente vai entrar numa bola de neve sem fim. Então, não é só o efeito de mudar as expectativas. As expectativas pesam muito, mas vai além. As contas públicas vão se deteriorar, sim. Não dá para negar isso mais, gente. Eu acho que... Pode Eu falar, não Chá. sei, a gente estava falando sobre o Mansueto, né, antes de entrar no ar. Primeiro que o Mansueto saiu do governo, né? Então, por algum motivo ele saiu. Segundo, La Plata, né? Sim, mas tá bom. Segundo, que o problema não é ano que vem. Ano que vem, enfim, pode ter mais arrecadação, tá? O problema é a trajetória. Uma vez que você colocou a pontinha, acabou. Deixa, vai, só um pouquinho. Só um jeitinho. Tô falando que é um terrorista. É um Ô, Vitor. Já estou me adaptando aos novos Vitor. tempos. Mas assim, não tem operação plástica que resolve a questão? Como assim? Qual delas? Para mim não tem conserto. No meu caso é isso aí mesmo, que tá aí, não adianta gastar, Não, mas gastar dinheiro que não resolve. parece que antigamente, para resolver o problema, depois que colocou a pontinha, você deu uma operação plástica e fechava. E resolve, mas né? nesse caso aqui, meu amigo, não vai ter jeito não, viu? Olha, aqui tá, inclusive, foi atualizado aqui às 15h13 no Valor Econômico, ele diz o seguinte, ó: furo de teto dos gastos seria digerido melhor se fosse temporário, diz Mansueto. É preciso que a ala econômica e política fale claramente o que irá acontecer nos próximos anos, diz o economista do BTG Pactual. Então, seria a questão de você... Mas tem a ala econômica? Não pediram Mas quem demissão, acredita no que esses caras falam? É. Quem acredita? Não tem credibilidade mais. Pode verdade. falar à vontade. Eu acho que realmente, e a partir de amanhã, o governo tem que estar preparado para dar uma resposta rápida, né? Porque a saída do secretário do Tesouro e do Orçamento, eu acho que é um corte fundo aí na estrutura do Ministério da Economia. O Guedes tem que estar preparado para uma boa resposta. Quem eram os titulares dessa pasta no governo, na gestão Manteiga? Podem se candidatar. Na gestão Dilma era o Arno. O Arno Agostinho.
Ele era um Olha aí, ó. mago, ele era um mago Da contabilidade criativa. da contabilidade criativa. Aí, ó, Ele que abriu uma inventou, vaga. exatamente, ele É o inventou que a gente tá precisando agora, né? a capitalização da Petrobras, foi engenharia dele. Aquela triangulação com barril de petróleo e tal, nada nessa mão, surgiu 70 bilhões de dólares do nada. Mas Enfim, eu não sei se já comentaram sobre isso, talvez não já tenha perdido, mas o grande opositor ao Bolsonaro disse que faria, inclusive, mais do que ele, né? 400 é pouco, ele daria 600, né? Ah, mas é o que o Xará falou, né? O cara deu a senha, né? Já que é pra desrespeitar, vou fazer o seguinte: o cara tá se matando e eu ainda vou dizer, né? Tá vendo? Tinha que ter dado mais. claro. Daqui a pouco chega o Ciro Gomes e diz que ia dar milão, além de pagar todas as dívidas de todo mundo, E né? limpar o nome Já de todo prometeu mundo isso no uma vez. Serasa, né? No SPC. E tem o. E tem essa questão do Vale do Caminhoneiro, né? Quer dizer, eu também fui surpreendido por essa notícia, vocês já conversaram, mas putz, isso abre um precedente aqui, pô. Eu também quero um vale, né? Todo mundo tem direito, também quero um É vale. tipo as ações da Petro, né, ô Não, Vitor? Entra naquela conta, né? Eu quero as minhas, né? Você quer um vale vinho, pode? Estão brincando que vai ter vale Ibovespa. Quem perdeu dinheiro no Ibovespa pode ir lá no governo Pode ir lá reivindicar. reivindicar. Show de bola. É aquela história, né, meu? Como é que é aquele ditado? Em casa que todo mundo berra. Em casa que falta pão, todo mundo berra e ninguém tem razão. Não, é isso aí, exatamente o que a gente está vivendo agora. Bom, essa debandada na economia aí, eu acho que é a notícia que encerra o dia e que vai dar pano para manga para os próximos dias. Mas olha só, tem aí, vocês, diferente de vocês, né, que tem esse coração carregado desse ceticismo, desse pessimismo, eu sou aquele jovem, não tão jovem assim que se diga, cheio de esperança, que ao ganhar o latinha de esterco, sai em busca do seu cavalo. Nós tivemos uma boa notícia essa semana, importante, pô. O Arthur Lira foi derrotado, havia a PEC da vingança, que tentava dar aquele enquadro no Ministério Público, por ser uma emenda constitucional, precisaria de uma maioria qualificada, né, de 3/5, 303 votos, e essa PEC foi derrotada, né? Então, segundo a Talíria, deputada federal do PSOL, eu nem lembro o sobrenome, porque Talíria também só tem uma, ainda mais do PSOL, ela disse que a gente não poderia mais produzir Mouros e Dallagnóis. Mas o Lula ela não fala nada. Né? Então eu acho que essa também é uma boa notícia, não é? Isso foi um sopro de esperança no meio ao caos. Mas Você acha que aquela melhora antes da morte, ô Vitor? Pode ser. Não, mas veja, nesse caso, votaram juntos os deputados da ala bolsonarista e os petistas, que são os prováveis protagonistas aí de um segundo turno, né? Então, você vê como nós estamos bem. Assim, não tem, assim, beleza, deu certo dessa vez, mas vai dar certo sempre. Ô, Xará, se a gente comprar um circo, o anão cresce? Tá difícil, né? Hoje em dia acho que não poderia ter falado isso. Não, de maneira nenhuma, completamente incorreto. Mas eu tenho um amigo anão, eu zoo ele pra caramba, então não tem problema. É meu puta brother, aliás, o meu xará. Então não tem erro. Que, aliás, bom, se eu contasse metade dessa história, bom, deixa pra lá. Mas enfim, eu quero saber o seguinte: essa derrota da PEC gera algum tipo de esperança ou é só uma questão de tempo para eles conseguirem por outros caminhos dar uma enquadrada? Eu, particularmente, vou mudar aqui um pouco a ordem e vou dar a minha primeira opinião. É claro que a notícia é boa, óbvio que é boa. Né? Que bom que a gente vive numa democracia, né? E que nem tudo é resolvido por uma maioria simples, né? Uma democracia, obviamente, é a prevalência da vontade da maioria, mas não pode ser de qualquer jeito, sobre qualquer coisa, desrespeitando coisas que sejam direitos fundamentais. Mas, cara, sinceramente falando, eu acho que assim, tomara que eu esteja errado, mas acho que é um tesãozinho de mijo, né? Gostoso, mas passa rápido, né? Porque, pô, se você tem numa Suprema Corte aparelhada como a gente tem, que transforma um cara que foi presidente da República, promoveu o maior esquema de corrupção no país, num cara apto a disputar a eleição, de um jeito ou de outro, esses caras vão encontrar um jeito de dar uma freada aí, entendeu? Mas não deixa de ser uma... O sistema não vai parar, não vai... A gente tá perdendo de 10-2, fizemos 10-3. É isso. O que você acha, Xará?
Dá para ter um pouco de esperança ou é tesão de mijo? O Lira diz que o jogo só acaba quando termina, né? E ele não considerou que tenha terminado ainda, apesar da votação contra. E o cara tendo a pauta na mão, escolhendo a hora que vota, né? Ele vai Pois ficar é. esperando ali, temperando. Então, ele já avisou que esse negócio aí não vai ficar assim, não. O que você acha, hein, Cleveland? Você que é sempre tão esperançoso, você que sempre nos traz essa palavra de um futuro melhor, você que nos ilumina aí, que enche o nosso coraçãozinho de esperança. Marcelo, eu vou fazer uma pergunta para você. Se você tivesse na boca para ser pego por algum crime que você cometeu e você tivesse a oportunidade de mudar a legislação de tal forma que dificultasse que você fosse pego ou que você fosse condenado, Tudo isso hipoteticamente, né? Não me comprometa, hein? é claro, hipoteticamente. Hipoteticamente, você faria o quê? Olha, manterei o meu passaporte em dia, aquele dólarzinho guardado ali para qualquer contratempo, emergência, provavelmente uma continha abastecida e ferro no Ministério Público, que é o que eu acho que eles estão fazendo, né? Se eu entendi ao que você quer me induzir a responder. Não, o que eu estou querendo dizer, no fundo, é o seguinte: o sujeito que está lá Gente, olha, é cada vez pior. Ao contrário do que você acha, eu vejo as coisas só piorarem. Ter um presidente da Câmara dos Deputados como o Arthur Lira é assim, é você assumir que o país não sabe votar definitivamente. A gente coloca sujeitos desse tipo lá, é impressionante. O cara é um ditador, é um cara que não respeita regimento, o cara é um cara que fala pelos cotovelos sem ter noção do impacto da fala dele. Mas você não tá com saudade do Rodrigo Maia, não, né? Do primeiro-ministro. Tô e falei isso quando mudou. Vocês falaram o seguinte: não, mas é que esse cara vai levar as pautas do Bolsonaro. Que pauta do Bolsonaro? Estão levando as próprias pautas e fazendo Então o que você tá bem com entende. saudade do Bolotinha? Por incrível que pareça, até do Bolotinha eu tô com saudades. Até dele eu tô com saudade. Rodrigão, você chega tanto, você compartilha dessa saudade do nosso amigo Cleveland, que hoje veio destruidor. Olha lá, parece que tem alguém levantando a mão. Eu compartilho. Saudade do Rodrigo Maia. É assim, Rodrigo Maia, Temer, gente que é político. Só que O Lira não é político? com as pautas. Acho. Oi? O Lira é, só que é do mal, né? A pauta dele, né? Entendi. Nesse caso, assim, só para provocação, desculpa, não resisto e meu papel é um pouco esse aqui. Nesse caso, então, a gente poderia presumir que o Rodrigo Maia, o Botafogo e o Temer são do bem. Pelo menos as pautas foram boas, né? Cara, tem que começar assim. É sempre melhor ter um Rodrigo lá do que não ter. Esse é o ponto, né, cara? Então, Senti aí um certo corporativismo Rodrigal, hein? Não, sabe de quem que eu tô com saudades? Eu tô com saudade, sabe de quem? Do filho do ACM. Cara, Luiz Antônio Magalhães. O cara sabia o que fazia, né? Não, tá do ACM Neto? Do filho do ACM, não, viu? É Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães. O cara sabia o que fazia lá na Câmara. O Temer era bom também, né? Ele levou um pedido de votação de impeachment para o plenário do Fernando Henrique Cardoso, foi votado e não vingou, né? O pessoal nem lembra disso, né? Não, mas às vezes o cara sabe que vai perder, né, Marcelo? Você faz aquela média, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu, Vitor. Foi exatamente o que aconteceu. Já estava marcado, carta marcada. Jogo de cartas marcadas. Bom, meus amigos, eu até me perdi aqui na nossa pauta. Eu vou ter que sair um pouquinho, vou ver se eu volto daqui a pouco. Tranquilaço, meu amigo Rodrigo. Bom, falamos da PEC da vingança. Alguém tem mais algum assunto ruim pra gente falar? Não, né? Acho que podemos falar das coisas boas. Quer dizer... Vai falar da Covid hoje? É verdade. Vitão, você chegou um pouquinho depois... Fale pra nós, porque no final das... Olha, nós estamos numa merda de fazer gosto. No final das contas, a nossa notícia boa é o Covid, rapaz. Olha que ponto que nós chegamos, cara. Putz, verdade. Eu estou, inclusive, para diminuir a frequência dos meus reportes, porque já saiu dessa. Aquele meu indicador que eu falei está em 1,80, deve cair para 1,5, porque teve o repique aí de terça e quarta. Ou seja...
sairemos no dia 27 com uma média de 320, 340, com viés de baixa, casos também baixos, aquele indicador de excedente de óbitos Isso que eu ia te perto de perguntar. zero. Então, isso que eu ia te perguntar, por exemplo, não sei se você sabe, desculpa aí. Por exemplo, quantas pessoas morrem de pneumonia no Brasil por dia? Você tem esse número? Sim. Só pra gente comparar, o Covid ainda mata muito mais que essas coisas assim? Não, não, ainda mata, tá? Só que assim, você tem que levar em consideração que você tem um efeito de substituição aí, né? Então, o Covid, acho que não sei se é a maior razão, não deve ser mais a maior razão, mas ele ainda mata bastante. Só que tem um detalhe, então, quando você tem uma diminuição de 40% nos óbitos de pneumonia durante a pandemia, houve uma substituição. Não tem nenhuma razão para você ter 40% de redução em óbitos de pneumonia. Todo ano eles são mais ou menos parecidos. Então, quando você tem uma diminuição de 10% ou quase isso nos óbitos de infarto, houve uma substituição. Então, a Até pandemia, morte por ela, atropelamento deve ter diminuído, né? Menos gente na rua. é, os outros óbitos, o consolidado dos outros óbitos seguiu o seu rumo normal. Então, pode ser que dentro desse outros tenha variações para cima e para baixo, enfim. Mas quando você olha razões cardiorrespiratórias, você tem uma dança de números. Alguns sobem, outros descem. Tudo isso aí é o efeito pandemia. E não há como negar que, em alguns casos, há uma substituição. É mórbido falar isso, mas tem gente que foi de Covid e iria de pneumonia ou de infarto. Tá? É o que os números mostram. Mas, de qualquer maneira, quando você olha o excedente, nós estamos em zero. Quer dizer o quê? Que se eu pegar o período de 30 dias entre final de agosto e final de setembro de 2019, 2020, 2021, se eu pegar o número de 2019, onde não havia pandemia, e projetasse qual seria esse número em 2020 e 2021, usando 2, 3, 4% de incremento, que é o normal para uma população como a brasileira que envelhece, nós teríamos, nesse ano de 2021, para esse período, um número próximo ao que tivemos. Tá? Então, aí, Quer dizer que quer dizer, a pandemia não está gerando mais excedente de óbito, ou seja, entrou dentro de uma normalidade. é isso. Apesar de, obviamente, o Covid ter ocupado um espaço relevante entre as causas de óbito, mas no total está zerando. Então, assim, está zerando e está com índice de 1,5 só, para mim, tecnicamente falando, isso não é mais um problema. Eu só estou aguardando a volta do feriado, vou dar mais umas 2 semanas, mas, assim, já era. E, obviamente, você tem a questão da vacinação, que avança bem, você tem outros fatores agora que nos deixam em posição mais confortável do que antes. Nós estávamos também numa situação parecida no final de outubro do ano passado, e depois dançamos. Dançamos que teve o fator eleição, não tinha vacinação, o negócio subiu, aí veio a P1 e foi terra arrasada a nova variante. Hoje a situação é um pouco diferente. Nós temos uma imunidade muito maior, muito mais gente teve, tudo mais, ficamos mais um ano exposto, tem vacinação, a vacinação, apesar de não termos os números brasileiros, você olha em outros lugares que ela tem um efeito de redução aí nos óbitos. Então, eu imagino que Zé Fini, tá? Eu acho que dessa a gente não sobe mais. Deus te ouça, que a próxima demore mais 100 anos e que a gente não esteja mais por aqui, né? Bom, se for daqui 100 anos, com certeza. Bom, então agora finalmente vamos falar daquilo que interessa, que é aquilo que nos enche de alegria, que é o futebol. É isso, Vitor? Eu tô esperançoso agora. Não Podemos é falar bom, aí. gente, na boa, não. Deixa eu falar um negócio. Não é bom ter ele de volta. Ele andou tão amargurado. Ele tinha largado tudo, cancelado a assinatura. É bom ter ele de volta. Isso é feito Fernando Diniz, né? Não falemos Gênio, esse gênio. nome. Esse nome não é bom. Não falemos. Gênio. Esse é aquele que nós não falamos o nome. E aí, Vitão, você tá entusiasmado? Fala pra mim. Estou cautelosamente otimista. Como é que é Esse a é o termo. posição do Vascão hoje na tabela, ô Vitor? O Vascão está em sexto. Se ganhar o jogo contra o Náutico, um jogo a menos, se ganhar o jogo contra o Náutico domingo, fica a 1 ponto do G4. E é o G4 que sobe. E é o G4.
Estamos chegando. Nós temos Que 8 rodada jogos. que rodada que tá, Vitão? Faltam 8 rodadas. Se o Vasco ganhar 6 jogos, sobe. Garantido. Se ganhar 6 jogos em 8, Os fora últimos disso, 4 fora jogos, disso é calculador e emoção. os últimos 4 jogos são uma baba, em teoria. Quais são os Londrina. times? Londrina, Vitória, Remo. O Remo lá não tem Confiança. torcida? Não é no Rio o jogo. Ah, tá. Enfim, são jogos fáceis, são os times que estão mal ou não estão fazendo mais nada. Então, e temos 4 jogos mais encrencados: Náutico, Botafogo, Guarani e CSA. Desses 4 precisa ganhar 2. Então, acho bem factível. Então, se você que é um homem. Os pontos, entendeu? Ele ganha do líder Curitiba e perde para o Sampaio Corrêa. Então, assim, Certo. então não dá para confiar. Isso que eu queria Não te dá pra perguntar. confiar. Você é um homem dos números. Você trabalha com números, tem nos brindado aí com um belíssimo acompanhamento do Covid. Na sua atividade profissional também você trabalha com números. Então vamos dar números aos bois. Qual é a chance percentual do Vascão subir? E qual é a chance percentual de você ficar mais um ano aí na Série B? Vamos dar, nada de muro aqui, nada de PSDB. Tá bom. Hoje eu diria que tem uma chance de 40%, com viés de alta. Tá aí, eu gosto de otimista, hein? Nossa, olha como é ferino, né? Como é venenoso. Eu já ia dizer, pô, parabéns, Vitor. Você tá trabalhando aí, né? Não tá deixando. Tudo bem, não consegue ser imparcial como eu, mas de toda forma não tá deixando a paixão falar tão alto assim. E aí já vem o Marcelo Guttmann, nossa, tá esperançoso. Você acha que nem isso, Xará? Não, 40% é uma boa chance. Você acha que ele tá sendo Não, otimista? mas ele tem uma boa chance. Então, Olha só, é isso que eu tô. Guttmann- Nenhum julgamento de valor aqui. É uma boa chance. Sim. Se O você Guttmann pensar em começou- quantos o Guttmann já times começou estão a disputando, né? acompanhar a Série B. Ele já Que começou é? a acompanhar, um pouco mais afim com a Série B. O Gutermann. Nós Deus estamos me livre. vivendo, Meu Deus me livre, eu nem olho, da mão bicho. para a boca. Nem olho, pelo amor de Deus, eu nem olho. Tô louco, você tá louco. E eu sempre fico apavorado, porque eu tenho uns amigos corintianos e palmeirenses que ficam falando de Série B, e é aquilo que eu digo, especialista no tema você tem que respeitar. Né? Quando os caras falam, eles sabem do que estou falando, e eu não entendo nada disso. Mas um ponto que conta a favor é a volta do público, né? Então isso conta muito a favor. É um ridículo. São Januário, Caldeirão e mesmo nos jogos fora do Rio, nós vamos ter torcida a favor, entendeu? Então, o Vascão é nacional, né? Até por conta da televisão, né? Tem torcedor no Brasil inteiro. A Globo transmitiu o Campeonato Carioca pro Brasil inteiro, espalhou esse mal pelo país, né? Em todo canto que você vai tem flamenguista, vascaíno, é um fenômeno terrível. Ô, Xará, e o Santástico, hein? Tem novidades do Santástico? Tem, pô, parece que encontraram um comprador pro Jean Mota. Sabe aquele Lada que você quer vender? Não tem comprador. Por 3 sorrisos, né? Um quando você compra, 2 quando você consegue vender. Nossa, parece que, então, a gente parece que vai conseguir uma grana aí. Mas, enfim, nós estamos no Carpe Diem. Cada dia fora da zona de rebaixamento é um dia a mais. Agora, tem um problema só com isso. O que vale é a última rodada. Você tem que ficar fora da zona de rebaixamento. Não adianta, você pode não adianta passar ficar o campeonato inteiro. Exatamente, o campeonato inteiro fora da zona de rebaixamento. Se na última rodada você ficar dentro, você está ferrado. Então não adianta nada. Eu olho para aquela tabela e falo assim, tá, tudo bem, é a última rodada que importa, né? E nós estamos vivendo a cada dia. Eu não sei como é isso, porque no meu caso eu tô olhando a tabela, eu e o Rodrigão, a gente olha a tabela pensando quantos pontos faltam pra gente entrar na disputa pela Libertadores. Mas eu imagino que deve ser. Já fechou rodada na zona de rebaixamento, coisa que o Santos ainda não circunstancial, fechou. Aquilo ali é poucos jogos. Por isso, não vale, porque na verdade não foi a última rodada. Mas nós não entramos na zona de rebaixamento em nenhum momento ainda. Mas isso acontecerá, infelizmente. Será bastante emocionante o final. Eu e o Rodrigão, a gente... Diga aí, Vitor. Não, porque assim, o Santos, na verdade, já está com o senso de urgência ligado. Então, assim, não tem essa conversa de qual é a minha pretensão. O time está jogando para não cair e já está com... O Santos já tinha caído alguma vez? Nunca. Gigante nunca, não cai. jamais. Gigante não cai.
E Gigante não cai, né? quando você está com o senso de urgência ligado, você fica esperto, né? Sempre tem um time dos 4 rebaixados que ele é o desavisado. Sempre tem. Você vai olhar a tabela, aquele time que tá lá tranquilo, lá faltando umas 3 rodadas, o time entra na ZR. Acaba, aí já era. Esse não consegue engatar aquele senso de urgência, entendeu? Porque Eu ele falo entra e isso que eu, começa a se debater, né? Tipo areia movediça, né? Então, ele foi. Eu conheço o assunto rebaixamento. Eu já caí 2 vezes assim, sabe? Não, estamos lá, estamos tranquilos, não sei o quê. Faltando 3 rodadas, entrou na ZR, já era, se afunda. É o desavisado, aquele time sem senso de urgência, que está achando Nossa, que deve vai ser disputar horrível isso. Libertadores. É. Né? Não, de repente, vou pegar uma vaguinha na Sul-Americana, na Libertadores, perde 3 seguidas, entra na Você ZR e tá já foi. insinuando alguma coisa, Victor? Eu percebo um certo Não, não, não. sorriso maroto aí. Não, não acho que vocês, com essa vitória aí contra o Corinthians, se livraram. Mas não estava Ah, muito tranquilo, mas não. meu amigo, peraí, né? Se não ganhar dessa baba, vai ganhar de quem? Ô, Rodrigão, vê se você concorda comigo. Nada melhor do que uma baba para quebrar uma sequência de empates, né? Exatamente, foi o que aconteceu, né? Uma baba, uma Não, e saiu baba barato, né? Porque, assim, saiu. quem não vê o jogo acha que foi um azerinho ali disputado. Não foi, né? Foi atropelo, né? Gol anulado, bola na trave, olé, toma aqui, não tá comigo, entendeu? Foi um chachado, né? Então, mas agora é isso rumo a o grupo que vai para Libertadores. É Não, isso. agora é. Falta pouco, falta pouco. Rumo a Libertadores. E detalhe, né? Detalhe. Esse é um ano que o São Paulo, em solo bandeirante, vem impondo a sua hegemonia esportiva, não futebolística. Vai além. Nos sagramos, não só fomos campeões do mais disputado torneio de regional de futebol do mundo, que é o Grande Paulistão, como ontem nos sagramos campeões paulistas de basquete sob a tradicionalíssima Franca. Então, quer dizer, o São Paulo, nesse ano, em solo bandeirante, nós nos impusemos de maneira assim, indiscutível. Agora, tem alguém dormindo ali e que coloca como imagem de fundo, oportunisticamente, o time do Liverpool, né? Quando, na verdade, deve ser porque é freguês 2 vezes, porque ele é assim, né? O time ganha, ele é corintiano, ganhamos da porcada, tô feliz, tudo bem, o Minha Casa Minha Vida não tá em dia, mas beleza. Agora, tomou um chachado no Morumbi, aí você já não fala mais nada do seu time. Marcelo, você é um cara de mercado financeiro? Faz um tempinho. Então, você não sabe arbitrar, não? Ah, entendi. Abriu o Fazer um hedge spread, perfeito, assim, coisa abriu do o tipo? spread, você já faz um long and short, é isso? Já fica vendido em um, comprado no outro. Bom, então você não vai falar nada do seu time, do Tô chachado falando que vocês aqui, ó. levaram. Ah, então Aqui tá bom. atrás, ó. Bom, beleza, então, amigos. Chegamos naquele momento lamentável, né? A gente ficou uma semana longe, bate aquela saudade, aquele aperto, a gente se encontra, conversa, né? Exercita aquilo que é a nossa especialidade, né? Para aquilo que nós nascemos, que é a nossa tudologia. Nós temos lugar de... O legal de você ser um tudólogo qual é? Você tem lugar de fala para qualquer coisa que vier na sua cabeça. E se não é para qualquer um, a tudologia é um exercício muito específico para alguns poucos privilegiados, que lá é o nosso caso. Eu quero saber o seguinte, vamos começar aqui a nossa rodada final com as considerações, as bolas dentro, fora, dicas. Quem começa? Posso começar. Por favor, Xará, você quer dividir alguma Pô, coisa? depois de um longo e tenebroso inverno, eu finalmente arrumei tempo para fazer aqui Ah, pô, pelo amor de Deus, vamos fazer a a lição de minha casa aí. Nossas apresentação. centenas de milhares, Bem, por que não dizer milhões de público merecem, né? vamos lá. Já falamos, né? Ah, vá. Quem diria? Então, eu podia distribuir essa bola fora para um monte de gente, né? Para o presidente, para os congressistas, enfim, tem uma galera aí, o judiciário, enfim, todo mundo que puxa a sua, que arruma a sua boquinha no grande e generoso Estado brasileiro. Então, são muitos, né? A gente pega aí a pontinha do iceberg, que são os 30 bilhões, e esquece que tem toda uma montanha embaixo, né? Então, tem muita gente aí para dar essa bola fora, mas eu vou dar para o Guedes, porque ele era, em tese, o cara
teria que ter uma agenda e uma habilidade política para impor essa agenda, e pelo jeito ele foi fagocitado pelo sistema populista. Então não resistiu, né? Infelizmente. Então nós liberais estamos órfãos. Bola dentro. Ele pode até ser rebaixado agora, mas ele ganhou do Corinthians. Então, já fez o seu dever, né? Já veio, já disse ao que veio, e é isso, ganhou do seu maior rival. Pode ser até rebaixado agora, que não tem mais problema. Eu tenho certeza que os tricolores vão perdoá-lo se realmente for rebaixado o time. Quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, lá estarei presente. Rogério Ceni, o mito. A minha dica vai para esse filme, não sei se vocês já assistiram. Eu assisti, legal. Porra, esse filme é espetacular. Gostei muito também. Netflix. Esse, como é que é o nome desse artista mesmo? Ah, eu vou descobrir. Então, peraí, eu tenho ele aqui, peraí. Jake Gyllenhaal. Bom, ele faz o filme sozinho. Verdade. É ele com a câmera, porque é um policial que atende o 911, né? A ligação de emergência. Então ele fica no telefone o filme inteiro. O filme inteiro é ele atendendo uma ligação de emergência. É impressionante. O cara é um monstro. Ele destruiu nesse filme. É muito bom a performance dele e o ritmo do filme, enfim. Quer dizer, você fala assim, pô, o filme todo é no cara, como é que você mantém o ritmo? É impressionante. É verdade. O filme é muito bom. Me permite um comentário complementar ao filme? O que Pois é não. legal desse cara, né, é que ele tá nessa circunstância prestando esse serviço por um problema, né? E mesmo, entre aspas, enjaulado, a natureza do cara floresce, né? Então você vê que ele tem uma natureza dele, que é dele, né? Exato. Muito É bem legal esse esse filme. bem Bem legal legal. esse filme. Tô com charabo. Boa pedida. E aí, quem mais? É com você, Cleveland? Eu vou direto ao objetivo. Eu vou copiar o Marcelo Gutermann, porque Guedes, faz favor para mim. Pede para sair. Não dá mais. Não tem mais como você ficar no cargo. Assume de uma vez, entrega logo esse negócio, deixa as coisas claras. Por favor, faz um favor para a sociedade brasileira. Entrega. Vai embora. Aproveitando a dica, a sugestão, quem seria a sua indicação para o lugar dele? O Rogério Marinho. Ah, nada. Ô, Xará, nada como tá comprado no dólar, né? É um vagabundo, né, meu? Se bem que eu vou te dizer, na boa, hoje eu acho que tanto faz. Tá certo. Não, mas tanto faz. Mas ele. Mas já que é para afundar de vez, vamos botar o Rogério Marinho, né? Ele deixa escapar agora, que tá tomado no Dolinha, né? Tá tomado no Dolinha, né? Quer ver o Dolinha 7,15, 7,10, 8. Bom, beleza, boa indicação, Cleveland. A gente achou ela bastante interessante. Mais alguma ponderação ou posso passar a palavra pro meu amigo Victor? Não posso falar do positivo nessa claro, história? pode falar. A bola dentro vai para quem? Não sei. Bola dentro não tenho. Eu também, eu pulei a bola dentro também, eu não consegui identificar nada. Não, a bola dentro você deu, o Rogério Ceni, pô. Rogério Ceni, verdade. Belíssima bola dentro, cansou de fazer gol no Corinthians, no Santos alguns também, e agora como técnico atropelo, né? 100% de aproveitamento. Não, peraí, bola dentro eu vou dar uma bola dentro. O Atlético Mineiro que atropelou o Fortaleza e a outra bola dentro o Atlético Paranaense que conseguiu segurar o Flamengo lá no campo deles, né? Até a ajuda do Flamengo para variar. Exatamente. Dica da semana: compra em dólar. Atenção, esse é um programa de entretenimento. Todas as mensagens aqui trocadas não são sugestão de investimento, são apenas opiniões compartilhadas entre os seus participantes. Procure sempre um profissional da área para realizar as suas operações.
Tem que meter um disclaimer, né? Você manda comprar dólar, essa Claro. merda cai amanhã, nós estamos fodidos. Ô, Rodrigão, e aí você? Qual é a sua Pera, bola faz dentro? 2 disclaimers. É. 2 disclaimers. Não me levem a sério. É, isso aí. E aí, ô, Rodrigão, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora, sua dica? Bola dentro vai para os secretários do Tesouro que pediram demissão hoje. Boa. Bola Boa. dentro para eles, pela coragem, ficaram muito tempo. Bola fora para o chefe, que deixou tudo isso acontecer e não pediu demissão antes, e que está denegrindo a imagem das instituições onde supostamente estudou. O espírito classista do Rodrigão hoje tá bombando. Supostamente é ótimo. Rodrigo, Tomado. você está citado no meu texto, se prepare. Supostamente. E não tenho dica. A dica eu acho que é a do melhor mesmo, é do Cleveland. Ainda mais para quem tem dívida em dólar, vai ter que pagar tuition, essas coisas de filho. Então, aí é a melhor dica possível. Bom, Eu te disse. eu vou fazendo. Tá faltando o jogo. Perdão, pode falar, Vitor, me Deixa eu perdoa. falar. Minha bola fora para o populismo. Então é uma bola fora genérica. Até quando seremos governados por gente que só se preocupa com a próxima eleição? Até quando? Essa era uma questão que o Plebe Hood já colocava nos anos 80, né? Até quando esperar, né? A bola dentro para os 303 resilientes que derrubaram a PEC da vingança. Porra, pelo menos foi um sopro. Não, 303 foi. Não, 303 303 foi é o que a votação precisaria, né? ao Foram contrário. 187. Não, né? 187. Acho que Pô, foi isso, eu não obrigado. tenho certeza, mas é isso. Para a minoria Obrigado. que foi forte o suficiente para derrubar e não permitiu o quórum qualificado, a maioria qualificada. Nosso agradecimento a esses 187. E a dica da semana: Vasco e Náutico, domingo, 16 horas. Puta que Premier. Ai, não vejo a hora. Pode deixar. Obrigado, viu, Vitor? Eu não vejo a hora. Pode deixar que eu vou. Esse é dos fáceis ou dos difíceis? Esse? Só para saber. Difícil, tá? Esse é dos difíceis. Então esse eu vou assistir. Jogo super nervoso. Bom, deixa eu colocar aqui. Gente, deixa eu só. Fecha a tampa do nosso Eu caixão. tô com uma situação aqui, vou ter que sair de novo. Não Beleza, sei se consigo Rodrigão. voltar mais. Abraço. Fechado, Tchau, tchau. um grande abraço. Bom, eu vou fazer aqui a minha indicação. Eu aprendi esse negócio aqui, eu fico feliz da vida, acho tão bonitinho. Bom, minha bola fora com muito pesar, hein? Com muito pesar. Muito pesar. Minha bola fora não poderia ser diferente, né? Tinha que ser pro nosso ministro Paulo Guedes. Falo com pesar, mas não tinha como ser diferente. Sou sorry, ministro, realmente, teto dos gastos, essa conversinha de que só vou tomar um golinho, é só um pouquinho, não cola. Nós não temos histórico para isso, a gente depende de firmeza, de dedicação nesse objetivo aí. O teto dos gastos foi uma grande conquista. A gente vive, de fato, uma situação atípica de diversidade, mas o timing foi péssimo. Então, o molho saiu muito mais caro que o peixe. Lamento. Novamente coincidindo aqui com a bola. Primeiro, a minha bola fora foi a mesma do Vitor, e a bola dentro também. Né, a bola dentro vai para os deputados que votaram contra esse ataque aí ao Ministério Público, né, e não permitindo lá a formação de uma maioria de 303 deputados, uma maioria qualificada que teria ferido de morte ao Ministério Público e aberto a porteira definitivamente aí para a corrupção. A minha dica vai para essa série, For Life, é uma série muito legal, né? O protagonista é um cara que é preso e condenado à prisão perpétua injustamente, né? A advogada dele, não tendo recurso, a advogada dele a certa altura desiste, olha, não tenho mais o que fazer, e ele resolve se formar em direito dentro da prisão, né? E aí, se formando em direito, ele começa a defender outros presos, né? Que foram condenados também injustamente pelo mesmo promotor ambicioso que o condenou. Então ele tem ali um estratagema que é apresentar uma sucessão de casos desqualificando o promotor para finalmente chegar no caso dele. É uma trama bem inteligente, vale muito a pena. É a minha dica do dia. Bom, é isso, né, amiguinho? Terminou a série? Tá, começou a segunda temporada. Muito legal. Então não terminou ainda. Então Não terminou ainda.
Não terminou ainda, mas assim, pela natureza da série, acho pouco difícil que seja daquelas que os caras vão encher a linguiça e vai ter um final estrambólico, não. Eu acho que é um processo bem legal. Bom, é isso, né, meus amigos? Matamos a saudade, eu tava no limite, já não aguentava mais. Aquela cabulada de aula que nós demos semana passada, que não aconteça mais, né? Uma série de desencontros, mas voltamos à nossa normalidade, se é que no Brasil existe normalidade em algum tempo. Mas é isso aí, até semana que vem. Um abraço para você. Cleveland, não fica assim, não. Vocês não perderam para um time qualquer, vocês perderam para um time tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, um time de vanguarda. Tudo bem, um chachado, daqui uns dias passa. E o técnico é o Ceni, né? Não tem o Exatamente. que falar, né? Poucas vezes a humanidade é assim, né? A aparição em Fátima, poucas vezes você vê um ser, né, de um outro plano se manifestar materialmente. Então é isso aí. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Valeu, galera. Tchau, tchau.